Olá, meu caro amigo e minha cara amiga concurseiro estudante. A dica de hoje é para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, agente policial. O meu nome é Gustavo Botelho e eu estou aqui para ser o seu professor na área de Direitos Humanos. Para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, o meu Insta é Gustavo Botelho Silva. Estou à sua disposição. A matéria de direitos humanos, como nós sabemos, ela é de extrema importância e no seu edital tem a previsão ali do conceito histórico do surgimento e dentre essa análise no edital vai cair na sua prova também o Pacto Internacional de Direitos Humanos, dos direitos civis e políticos. Antes de começarmos propriamente na matéria, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, vamos dar uma breve contextualizada, um breve resumo. Nós precisamos entender a historicidade dos direitos humanos. Isso mesmo, a construção histórica que levou à criação dos direitos humanos. Dentre eles, nós temos alguns precedentes históricos. Nós temos lá na Convenção de Genebra, o direito humanitário. Nós temos ali, após o término da Primeira Guerra Mundial, a criação ali da OIT, que também são precedentes históricos para a internacionalização dos direitos humanos. Nós temos ali a criação, ali em 1919, também das Ligas das Nações. A Liga das Nações, como nós todos sabemos, ela não teve êxito, porque nós passamos por uma Segunda Guerra Mundial. Porém, ao término da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, foi criado o importante órgão regulamentador dos direitos humanos, que é a Organização das Nações Unidas. E com a Carta de São Francisco, a Carta da ONU, após 3 anos, nós tivemos a criação do principal instrumento de proteção dos direitos humanos, que foi um marco, o início da internacionalização dos direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Dentre esses assuntos que fazem parte do Pacto Global de Proteção dos Direitos Humanos, nós temos a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que foi criado em 1966 e criado também no mesmo ano, surgiu na mesma época, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que não será abordado na aula de hoje, mas nós precisamos fazer algumas divergências, algumas separações, que apesar de serem criados na mesma época, existe uma certa diferença de comparação. Dito isso, vamos analisar. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que pode ser abreviado como PIDCP, foi adotado pela ONU em 19 de dezembro de 1966, tendo sido incorporado ao Brasil no ano de 1992, ou seja, 4 anos após a implementação da Constituição Federal de 88, pelo Decreto-Lei 592. Isso é importante demais, ou seja, nós temos logo aqui a diferença. Por quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é uma declaração. Aqui nós já temos o quê? Um pacto. E um pacto, ele faz o quê? Ele é um tratado, ou seja, a força normativa dele tem hipótese para ser incorporado no nosso ordenamento jurídico. Lembrando que, por ser lá no ano de 1992, antes da emenda complementar da Constituição, ele foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico. O pacto impõe aos Estados o dever de respeitar e garantir os direitos nele anunciados a todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião política ou outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Lembrando bem, quando nós falamos de direitos humanos, logo na mente a gente vê aquela ideia de dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da Constituição da República, ali no artigo 1º, no inciso 3º. Dito isso, quando nós garantimos a dignidade da pessoa humana, que são condições mínimas inerentes de cada ser humano, uma das vedações que a gente tem é a discriminação. É vedado qualquer tipo de discriminação. Então, por esse motivo, lógico que o pacto iria prever que ele não poderia ser confundido, não poderia ter distinção, nenhum tipo de discriminação.
Então, para a gente deixar claro aqui o que eu acabei de falar, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele é um pacto internacional, ele tem força de tratado e tem os estados que fizeram ali a sua adesão. E faz parte do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Dentre eles, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela é uma resolução. Então, o que acontece? Estava sendo discutido ali, né, como seria a força vinculante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma vez que ela se tratava de uma resolução. Para acabar com essa confusão, para resolver essa história, foi criado o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Porém, naquela época, tinha um entendimento que deveria ser criado juntamente com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. O pacto também deveria prever direitos sociais, culturais e econômicos, deveria ter no mesmo pacote. Porém, ele tinha um problema. Por quê? Os direitos civis e políticos, eles prevêem direitos o quê? De primeira geração, a liberdade, né? Ali a não prestação de serviço, né? A não atuação do Estado na comunidade, direitos o quê? Negativos, como a gente pode ver em outros assuntos relacionados aos direitos humanos. Então, eles são o quê? Auto-aplicáveis. Então, por serem auto-aplicáveis, não existe a menor divergência. Eles podem ser regulamentados. Então, foi colocado como tratado. Porém, os direitos sociais, econômicos e culturais, eles precisam de um programa, de uma agenda, né? Uma programação para a sua aplicação. Por isso, a declaração, o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, o PIDESC, né, como nós podemos chamá-lo, ele não está junto com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, mas não quer dizer que um é melhor do que o outro, que um prevalece. A única diferença que existe é com relação à aplicação dos direitos humanos. Lembrando que com relação ao Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, ele existe uma certa implementação, por exemplo, com relação ao direito à saúde, ao trabalho. Então existe uma série de regras até ele ser implementado por cada estado. E nós precisamos lembrar que nessa época do pacto, nós estávamos num período pós-Segunda Guerra Mundial e que nós tínhamos dois lados antagônicos pós-guerra, né? Os Estados Unidos de um lado e a União Soviética, extinta União Soviética, de outro. Então, os Estados Unidos, primordialmente, falavam sobre direitos civis, políticos, né? Os direitos de primeira geração, e tinha uma certa divergência, uma certa resistência com relação aos direitos sociais tão amplamente divulgados pela União Soviética. Então nós precisamos entender que existe essa diferença entre esses dois pactos, apesar que de serem criados na mesma época, no mesmo ano, tem alguns artigos semelhantes, mas eles são diferentes. Não existe uma hierarquia, eles são iguais para a questão dos direitos humanos. E com relação, né, à implementação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos aqui no nosso ordenamento jurídico, por ser um tratado, ele foi aprovado pelo Decreto Legislativo 226 de 91 e foi publicado, né, virou lei. Você pode pesquisar aí agora, o Decreto-Lei 592 de 92, e ali nós temos, né, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Mas o que prevê esse pacto? Lembrando bem que isso aqui é uma aula de dicas, meu amigo concurseiro, para o concurso de agente policial do estado aí de São Paulo. Você precisa da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Você precisa entender que você precisa ler esse pacto internacional. Então eu vou dar aqui algumas dicas e os principais artigos que comumente costumam cair na sua prova, mas precisa da sua leitura. Essa aula de hoje aqui é uma aula de dicas, mas não substitui a sua leitura, que é extremamente importante. Lembrando que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele também tem o quê? Protocolos facultativos. E dentre esses protocolos facultativos, nós temos o primeiro e o segundo. O primeiro prevê, né, petições individuais e o segundo, a abolição da pena de morte. Então, é um protocolo facultativo a esse pacto. E aqui, né, nós vamos estudar na aula de hoje os principais artigos recorrentes em questões de provas relacionadas ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Nós temos o artigo 3º, que prevê a igualdade entre homem e mulher. Nós temos o artigo 6º, que prevê o direito à vida. E esse artigo 6º, ele é muito polêmico,
porque ele prevê algumas possibilidades, algumas exceções com relações à pena de morte. Então, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem que entender que, por ser no ano de 1948, alguns direitos não foram levantados. Como esse Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos é do ano de 1966, uma nova abordagem foi feita. Então, nós temos o artigo 7º, que é relacionado à vedação à tortura, e o artigo 8º, que é a vedação à escravidão. Lembrando que os direitos humanos, eles não são absolutos. É isso mesmo, eles não são absolutos. Porém, esses dois direitos aqui, né, previstos no artigo 7º e no artigo 8º, que é a proibição à escravidão, em hipótese alguma eles devem ser tolerados, eles devem ser permitidos. Então, apesar dos direitos humanos não serem direitos absolutos, são relativos, né? Existe essa análise na doutrina que, com relação à proibição da tortura, da escravidão, isso aqui em hipótese alguma deve ser permitido. O artigo 11 fala da prisão civil, tema muito polêmico relacionado ao depositário infiel, que nós iremos estudar. O artigo 14, que é a famosa presunção de inocência. E dito isso, né, nós vamos dando continuidade e a gente vai ver que dentre os direitos, né, previstos e reconhecidos nesse pacto, eles abrangem alguns direitos que eu vou mencionar aqui de uma forma resumida e depois eu vou trazer os principais artigos. Então, como eu falei aqui, nós temos o direito da igualdade entre homens e mulheres, o direito à vida, a proibição de tortura e de penas ou tratamento cruéis, desumanos e degradantes, a proibição de escravidão, servidão e de submissão a trabalho forçado. Lembrando bem, com relação a trabalho forçado, a gente vai fazer algumas análises aqui e a gente vai entender se é trabalho forçado ou não. Por exemplo, o fato do preso trabalhar na cadeia é trabalho forçado ou não? O serviço militar é trabalho forçado ou não? A gente vai entender na aula de hoje. Com relação à liberdade e segurança pessoal, sim, estão previstos no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Também tem a previsão da integridade do preso, a não prisão por obrigação de descumprimento de obrigação contratual, que é relacionada à prisão civil, o direito de circulação, o direito a ter o juízo natural, a presunção de inocência, a tipicidade penal, a personalidade jurídica, a vida privada, que é extremamente importante, liberdade de pensamento, consciência e religião, liberdade de expressão, liberdade de reunião, direito de associação, inclusive constituir sindicatos, proteção à família, proteção à criança. Então a gente está vendo aqui, né, a proteção, né, a garantia de direitos civis, direito da participação política, o direito ao voto, né, ali os direitos políticos, igualdade perante a lei, igual proteção da lei. Aqui nós temos a isonomia, né, formal e a proteção às minorias. Lembrando bem, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele prevê nessa série de direitos civis e políticos, mas também prevê, né, a criação do Comitê de Direitos do Homem, dos Direitos Humanos. Quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações que dele decorrem desse pacto, o pacto instituiu o Comitê dos Direitos do Homem, que é o órgão responsável pela fiscalização do descumprimento do instrumento internacional e previu mecanismos fiscalizatórios. Dentre esses mecanismos fiscalizatórios, nós temos a previsão de relatórios e comunicações interestatais. Com relação aos relatórios, esses são obrigatórios. A previsão desse comitê, a gente vai ler, né, alguns artigos que falam relacionados. E o segundo, né, os interestatais, são facultativos. Vamos dar uma análise aqui com relação a esse comitê, porque ele é extremamente importante e ele sempre é tema recorrente em sua prova. O comitê, ele está ali previsto no artigo 41 em diante, né? Tem várias previsões, ali do 28 em diante, tem muita previsão relacionada ao Comitê dos Direitos do Homem. O comitê, ele deve ser formado por 18 membros e o tempo de duração desse comitê é de 4 anos. E o quórum, né? Para o mínimo, para poder iniciar os trabalhos, o quórum mínimo é de 12 membros. Para isso, para que tenham decisões, para que sejam votadas decisões nesse comitê,
nós precisamos de uma maioria absoluta desses 12 membros. E como é formado esse comitê? Esse comitê ele é formado por pessoas, por representantes, né, de cada nação, tem que ser um por estado, de elevada reputação moral e reconhecida competência. Reconhecida competência em quê? Em direitos humanos. Então são indicados pelos estados partes, um nacional de cada estado. E cada representante representa o seu estado? Não. A sua representação, eles exercem as suas funções a título pessoal. E o principal instrumento de observância, né, como nós observamos na aula, no slide passado, é com relação aos relatórios que são enviados ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas. As comunicações interestatais, que está lá no artigo 41, ela se refere a quê? A possibilidade de um Estado denunciar o outro Estado com relação ao descumprimento do Pacto Internacional dos Direitos do Homem. Então, para isso que existe, né, esse comitê. Lembrando aqui dos principais artigos que eu vou trazer aqui nessa aula, nós temos também o artigo 18, que fala da liberdade de pensamento, de consciência e de religião, o artigo 19, que fala do direito à liberdade de expressão, o artigo 21, que é do direito de reunião, o artigo 23, que é do direito à família, o artigo 26, que é a igualdade perante a lei, e o artigo 28, que é justamente a partir desse artigo que cria o que eu acabei de falar, que é o Comitê de Direitos Humanos, o Comitê de Direitos do Homem. Então, dando continuidade, né, a gente tem aqui a dignidade da pessoa humana, que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como eu falei aqui no início da aula, ela é o núcleo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também é o núcleo, né, visa olhar essas questões da proteção. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é um conceito filosófico, abstrato, que determina o valor inerente do quê? Da moralidade, espiritualidade e honra de todo ser humano, independente de sua condição perante a circunstância dada. O artigo 3º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele prevê o seguinte, falando dessa igualdade entre homem e mulher, ele traz a seguinte redação: os Estados partes do presente pacto comprometem-se a assegurar homens e mulheres igualdade no gozo de quê? De todos os direitos civis e políticos enunciados no presente pacto. Então, nós precisamos entender que atualmente se busca uma maior igualdade entre gênero, entre homem e mulher. Pensem bem como era isso lá no ano de 1966. Então tinha que ter essa previsão legal para reforçar essa igualdade. Igualdade no direito ao voto, que em muito tempo a mulher foi proibida de votar. Foi depois de muito tempo que esse direito foi conquistado. Então, vários direitos civis e políticos que são inerentes tanto ao homem e à mulher, que estão em igualdade de posição. Já no artigo 6º, prevê ali um importante direito que todos nós conhecemos, um tema clichê, que é o direito o quê? O direito à vida. Então, o direito à vida, conforme previsão do artigo 6º, é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Simples, de fácil compreensão, não temos nenhum problema quando analisamos esse inciso 1º do artigo 6º relacionado ao direito à vida. Quando nós andamos mais um pouco, né, ali no item 2, diz o seguinte no parágrafo 2º: nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, então lembra bem desse detalhe, nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, ou seja, o pacto é criado lá em 1966, então no local que não foi abolida ainda a pena de morte, existem algumas determinações, existem algumas o quê? Ressalvas. Ou seja, todos os estados que aderiram a esse pacto, eles não poderão, após a adesão do pacto, instituir a pena de morte. Agora, se já existe a pena de morte, né, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, somente nessas hipóteses, em conformidade com a legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as disposições do presente pacto, nem com a Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio. Poder-se aplicar essa pena apenas em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente.
Ou seja, até mesmo para a aplicação da pena de morte, precisa ter uma sentença transitada em julgada e apenas para crimes mais graves. Dito isso, vocês se lembram, se recordam dos casos de brasileiros que traficavam drogas na Indonésia e que sofreram a pena de morte? Pois então, nessa época, a ONU chegou a mandar uma carta para a Indonésia pedindo para que não fosse aplicada a pena de morte para esse caso. Por quê? Entendeu-se, que com relação ao tráfico de drogas, não é um crime mais grave, é um crime diferente. É um crime, assim, sério, mas não é um genocídio, não é um homicídio. Então, procurou a intervenção da ONU para que não ocorresse a pena de morte. Todos nós sabemos o que aconteceu, mas visto isso, vista essa previsão, apenas em casos, assim, excepcionais. Já no artigo, no 3º, fala o seguinte, com relação à privação da vida constituir crime de genocídio, entende-se que nenhuma disposição do presente artigo autorizará qualquer Estado, parte do presente pacto, a eximir-se de modo algum do cumprimento de qualquer das obrigações que tenham assumido em virtude das disposições da Convenção sobre a prevenção e a punição do crime de genocídio. O que significa isso? Com relação à privação da vida constituir crime de genocídio, entende-se que não autoriza o caso a se eximir, não autoriza o pacto. O que acontece? Esse pacto surgiu no pós-guerra, Nós tivemos ali o nazismo, nós tivemos graves atrocidades, tivemos o genocídio em massa. Então, qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena. Anistia, um indulto ou comutação da pena poderá ser concedidos em todos os casos. Então, estou lendo aqui o teor da lei. Após ler esse teor da lei, eu vou trazer aqui um infográfico para vocês entenderem de uma forma melhor. A pena de morte não deverá ser imposta em caso de crimes cometidos por pessoas... Esse aqui é muito importante. Se você não está prestando atenção nessa aula, se você não está atento, presta atenção agora. Para aqui, porque isso aqui é questão de prova. A pena de morte, segundo o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ela não deve ser aplicada para menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em estado de gravidez. Pensa bem, uma mulher que está grávida cometeu um crime e vai sofrer a pena de morte, mas e o feto que está ali também vai ser condenado por um crime que ele nem fez, que ele nem nasceu ainda, não tem nem possibilidade? Então a pena de morte jamais pode ser aplicada, grave isso bem, a menores de 18 anos e nem a mulheres em estado de gravidez. Com relação ao inciso 6º, diz o seguinte, não se poderá invocar disposição alguma do presente artigo para retardar ou impedir a abolição da pena de morte, por um Estado parte do presente pacto. Então, para a gente reforçar o que eu acabei de dizer, porque é de extrema importância essas exceções com relação ao direito à vida, eu trouxe esse gráfico, pode tirar um print, grava essas informações, vou até afastar aqui, com relação à pena de morte, em que casos elas são previstas. Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida. Esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves. Primeiro tópico. Segundo tópico. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou comutação de pena. Ok? Gravou? Terceiro. A pena de morte não deverá ser imposta em caso de crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em estado de gravidez. É isso aqui. Do que eu falei aqui do artigo 6º do direito à vida, é importante que você foque nessas exceções relacionadas à pena de morte. Isso aqui é de extrema importância e cai bastante na hora da sua prova. Agora, dando continuidade, o artigo 8º, ele prevê o quê? Ele prevê que ninguém será submetido à escravidão, ao tráfico de escravos, em todas as suas formas, ficam proibidos. Aqui no inciso 1 fala o seguinte, ninguém poderá ser submetido à escravidão e o tráfico de escravos, em todas as suas formas, ficam proibidos. Aqui é escravidão, mas aqui fala é servidão. O artigo lá certinho fala servidão.
A servidão ela é proibida. Ninguém poderá ser submetida à servidão. Falou aqui logo na sequência, né? Então a gente pode desmanchar. E o 3 fala o seguinte: ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios. A linha A. Esse dos trabalhos forçados ou obrigatórios, a gente vai adentrar nesse tema e aprofundar, que ele é muito importante. A linha A do presente parágrafo não poderá ser interpretada no sentido de proibir nos países, em certos crimes, sejam punidos com prisão e trabalhos forçados, o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados imposta por um tribunal competente. Dito isso, um preso, se o tribunal impõe para aquele preso que ele tem que fazer um trabalho, por exemplo, o trabalho de quebrar pedra, ele vai ter que fazer esse trabalho. Se ele não fizer esse trabalho, ele vai sofrer uma sanção disciplinar, administrativa, mas isso teve uma condenação de um tribunal competente. Isso não quer dizer que é a permissão do trabalho forçado. Ele teve essa condenação. Dando continuidade, né, para efeitos desde o presente parágrafo, não serão considerados trabalhos forçados ou obrigatórios qual outro tipo de trabalho. Qualquer trabalho ou serviços não previstos na linha B, que é o que eu falei agora há pouco, né, normalmente exigido de um indivíduo que tenha sido encarcerado em cumprimento de decisão judicial e tenha sido objeto de tal decisão. Acha-se liberdade condicional. Foi o que eu falei. Inciso 2. Qualquer serviço de caráter militar, ou seja, o serviço de caráter militar, ele pode ser obrigatório. Mas se a pessoa se eximir de prestar aquele serviço militar por questões de consciência, né, a escusa da consciência, vai ser imposto a ele alguma sanção, algum serviço administrativo. Então, nos países em que se admite a isenção por motivos de consciência, qualquer serviço nacional que a lei venha a exigir daqueles que se opõem ao serviço militar por motivo de quê? De consciência. Qualquer serviço exigido em caso de emergência ou de calamidade que ameace o bem-estar da comunidade. Isso aí também não é considerado trabalho forçado. Também não é considerado trabalho forçado qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Então a gente tem que entender, por exemplo, a pessoa foi condenada a uma pena restritiva de liberdade, mas para não cumprir aquela pena restritiva de liberdade, ela pode fazer um trabalho perante a comunidade. Ali está dando uma outra alternativa. Mas se ela não fazer aquele serviço perante a comunidade, né, aquele trabalho, ela vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade. Então ela vai ter que escolher. Mas não quer dizer que esse serviço prestado, né, de forma alternativa à condenação significa um trabalho forçado. Então aqui do artigo 8º, a gente tem que focar e entender o seguinte: o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados imposta por um tribunal competente, ou seja, a questão do presidiário ali, que impôs um trabalho para aquele preso, quebrar pedra ou qualquer outro tipo de trabalho. Isso ali não deve ser considerado o quê? Trabalho forçado. Qualquer serviço de natureza militar e nos países em que se admite a isenção por motivo de consciência, qualquer serviço nacional que a lei venha a exigir. Ou seja, a pessoa, ela deixa, né, por motivo de consciência, por exemplo, a pessoa prega a paz, em momento algum ela é contra a guerra, então ela deixa de prestar aquele serviço militar e ela invoca a sua questão da consciência. E dali vai ter a imposição de fazer um outro tipo de trabalho, um outro tipo de condenação, um outro tipo de serviço. Esse serviço não deve ser considerado trabalho forçado. Qualquer serviço exigido em caso de emergência ou de calamidade que ameace o bem-estar da comunidade. Por exemplo, nós tivemos aqui, né, a barragem ali, a queda da barragem Mariana, da Samarco ali, dessas empresas ali, essa grande tragédia que aconteceu no país. Então nós tivemos ali a movimentação de muitos profissionais, bombeiros, várias entidades focadas em fazer aquele serviço. Aquele serviço que foi prestado ali não pode ser, em momento algum, ser considerado um serviço forçado, né? Foi um caráter de emergência, algo que visava o bem-estar da comunidade, da coletividade. E trabalhos ou serviços que façam parte das obrigações cívicas e normais também não devem ser considerados trabalhos forçados. Dando continuidade, né, ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, nós temos o artigo 11, que é de extrema importância e sempre cai e é recorrente nas provas, que é o seguinte: ninguém poderá ser preso apenas por não cumprir com uma obrigação contratual. Esse caso aqui é justamente relacionado à questão da prisão civil. A prisão civil, né, ela é
proibida no Brasil, mas comporta algumas exceções com relação à questão do devedor de pensão alimentícia. Com relação ao depositário infiel, nós sabemos que isso aí já não existe mais esse tipo de prisão no país. No artigo 14, nós temos ali, né, a questão, no inciso 2, a presunção de inocência. Nós temos ali a previsão no artigo 14 de outros incisos, mas eu trouxe um destaque especial para essa aula de hoje da presunção de inocência. Ou seja, toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Então isso aqui é de fácil entendimento, cai na sua prova. Artigo 18. O artigo 18, ele trata da liberdade de pensamento. E ele prevê o seguinte: toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esses três aspectos, liberdade de pensamento, religião e consciência. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração, de ritos, de práticas e do ensino. Esse direito aqui parece ser um direito óbvio, mas nós precisamos entender que durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente no período do nazismo, os judeus foram muito perseguidos, massacrados, assassinados. Então eles não tinham a sua liberdade de religião. Então é necessária a criação de certos institutos, mecanismos de proteção a esses direitos básicos. Então, na DUDH, nós temos essa previsão e aqui também no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos a gente também tem essa previsão. Já no artigo 19, nós temos aqui, né, a previsão que ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. E no inciso 2, a liberdade de quê? A liberdade de expressão, tão falada, tão mencionada nos dias de hoje. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão. A gente precisa entender que essa liberdade de expressão, ela tem algumas limitações. A liberdade de expressão, ela existe até o ponto que você não ofenda a liberdade de outrem. Ou seja, esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideais de qualquer natureza, independente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha. Mas dando aqui continuidade a esse artigo, fala também, né, dessa limitação nessa liberdade de expressão, que não pode ofender a liberdade de outrem. No artigo 21, a gente tem aqui a previsão do direito de reunião pacífica. Esse direito ele será reconhecido. Dando continuidade na leitura do artigo, ele diz o seguinte: o exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessárias em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem pública, ou para proteger a saúde ou a moral públicas, ou os direitos e as liberdades de demais pessoas. Então, o direito à reunião, ele comporta algumas exceções, dentre elas, né, a segurança nacional. O artigo 23, ele fala aqui de um direito amplamente divulgado, que é o direito à família, né? A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e terá o direito de ser protegida pela sociedade e pelo Estado. Dando continuidade, eu trouxe aqui alguns exercícios para que a gente reforce os conceitos mencionados aqui nessa aula de hoje e para que a gente entenda que, relacionado a essa questão do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a gente precisa ter um raciocínio lógico, precisa conceber. Então aqui, nessa primeira atividade, ela começa da seguinte forma: é direito previsto no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, tem as seguintes alternativas: a vedação da prisão para quem não puder cumprir uma obrigação contratual. Quando a gente vai lá nos artigos anteriores, que eu acabei de ler, a gente tem aqui o artigo 11, que diz o seguinte: ninguém poderá ser preso apenas por não cumprir com uma obrigação contratual. Então, logo aqui no início dessa questão, a gente vê que essa questão ela está correta, ela está prevista
no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Vamos ver a letra B, se a letra B está correta? Jovens e adultos presos podem ser agrupados, ao passo que os idosos ficarão separados, devendo ser julgados o mais breve possível. Nós vamos analisar e vamos observar o seguinte: o artigo 10 do pacto, na linha B, ele diz o seguinte: as pessoas processadas jovens deverão ser separadas das adultas e julgadas o mais rápido possível. Então tem essa diferenciação, porque coloca aqui a questão dos idosos, fala o mais breve possível, mas essa questão, ela está o quê? Está incorreta. O gabarito dessa questão é a letra A, como nós observamos, que é relacionada ao artigo 11. A letra C diz o seguinte: a proibição da pena de morte. Pelo que eu falei aqui, pelo que eu li, lá no artigo 6º, do direito à vida, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele proíbe a pena de morte? Não, ele não proíbe a pena de morte. Inclusive coloca, algumas exceções para que se coloque a pena de morte, algumas exceções do direito à vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o PDCP não proíbe a pena de morte. Lá no artigo 6º, fala nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, essa poderá ser imposta apenas nos casos de crime mais graves, em conformidade com a legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as disposições do presente pacto, nem com a Convenção sobre a Prevenção e a Punição de Crime de Genocídio. Poder-se-á aplicar essa pena apenas em decorrência de uma sentença transitada e julgada e proferida em tribunal competente. Então, essa letra C, como nós acabamos de ler, ela está errada. Então, conforme eu estava falando aqui, a letra A é a alternativa correta por conta da vedação da previsão para quem não poder cumprir uma obrigação contratual. Dando continuidade, as pessoas processadas serão sempre separadas das pessoas condenadas, recebendo tratamento distinto, condizente com a sua condição de pessoa não condenada. Aqui a gente pode observar que essa questão está incorreta por um leve detalhe. O artigo 10, a linha A, diz o seguinte: as pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em circunstâncias excepcionais, das pessoas condenadas e receber tratamento distinto, condizente com a sua condição de pessoa não condenada. Então, por pouco, essa questão não está certa. Com relação à vedação da pessoa submeter a experiências médicas ou científicas, ainda que com seu livre consentimento, a gente tem que essa questão está errada, porque na previsão do artigo 7º lá do Pacto Internacional dos Direitos Humanos, diz o seguinte: ninguém poderá ser submetido à tortura, nem apenas a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa sem seu livre consentimento a experiências médicas e científicas. Então a gente tem que entender que essa letra A é a questão certa, porque ela está mais adequada, Aqui a gente vê na letra B que tem a relação dos idosos, o pacto não menciona sobre isso, a questão aqui do tratamento distinto e com relação com o seu livre consentimento. A questão não prevê essas alternativas. Então a letra A é a letra certa. Dando continuidade a essa série de exercícios que eu trouxe aqui, esse outro exercício, que também é questão de prova, que já caiu numa prova anterior, diz o seguinte: acerca dos direitos à liberdade da expressão e de comunicação e ao acesso à informação, julguem o item a seguir. Vamos analisar com cautela para perceber o que ele fala? A clássica divisão entre direitos individuais e políticos e direitos sociais e econômicos é útil para compreender o fenômeno da pobreza. E com base nisso, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, lembrando que os dois são gêmeos, eles nasceram na mesma época, em 1966, sendo que a abreviação que a gente comumente gosta de falar é o PIDC, é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, PIDCP, e o outro, é o PIDESC, é o PIDESC. É o PIDESC, como a gente pode falar. Recomenda aos países com baixo desenvolvimento econômico que priorizem direitos sociais em vez de liberdades individuais. Essa palavra priorizar direito social em detrimento de direitos e liberdades
é errada, liberdades individuais. Então, com certeza, essa questão está errada, porque não existe essa hierarquia de direitos sociais e direitos políticos. Eles são o quê? Iguais. O que existe, né, é a diferença da implementação, da autoaplicação desses direitos. Lembrando que os direitos e liberdades individuais, eles são autoaplicáveis, enquanto os direitos sociais, eles precisam de um programa para a sua aplicação. Então, né, olhando o gabarito dessa questão, está errada, e o gabarito dizia o seguinte: não há hierarquia entre direitos humanos, mesmo em contexto de pobreza, mesmo em contexto de países que tenham desigualdade social. As liberdades individuais precisam ser asseguradas, até para que as pessoas possam utilizar essa mesma liberdade para interferir no desenho das políticas públicas que asseguram os direitos sociais. Então, o PIDESC, né, considera a questão da progressividade dos direitos sociais. Eles devem ser implementados de forma progressiva. As liberdades, como eu falei agora há pouco, elas são o quê? Autoaplicáveis. Ao passo que os direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais, eles são de aplicação progressiva, não prioritária, não existe uma hierarquia. Esses direitos são complementares e não preferenciais, de modo que um depende do outro. Tanto, né, que assim usa-se o termo dimensão e não geração de direitos humanos. Lembrando que quando a gente estuda, né, primeira geração, segunda geração, terceira, quarta, quinta, até sexta geração de direitos humanos, às vezes esse termo geração, ele é criticado por boa parte da doutrina, porque a gente pensa, né, que uma geração prevalece sobre a outra, só que não existe essa prevalência de uma pela outra, existe sim o quê? Uma concordância, né? Uma complementa a outra. Por isso que o termo mais adequado seriam dimensões de direitos humanos. Dando continuidade às questões, a gente tem essa outra questão que diz o seguinte: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 institui um Comitê de Direitos Humanos. Sobre este, assinale a alternativa correta. Lembra que eu trouxe aqui para vocês algumas características desse Comitê de Direitos Humanos? E vocês se recordam qual que é a quantidade de membros desse comitê? Alternativa A. Os Estados-partes devem enviar ao comitê, sempre que solicitados, relatórios sobre as medidas por eles adotadas, para concretizar os direitos mencionados no pacto. Vamos ficar com essa questão. O comitê é composto por 28 membros? Não. O comitê é composto por quê? Por 18 membros. O quórum para a instalação dos trabalhos é de 22 membros? Não, o quórum é de 12 membros, né? O comitê é integrado exclusivamente por americanos eleitos? De modo algum. O comitê é formado por um representante de cada estado, não exclusivamente por americanos eleitos. Os membros do comitê serão eleitos por um mandato de 2 anos? Errado. Eles serão eleitos por um mandato de quê? 4 anos. Então, essa questão, a gente sabe que a letra certa dela é a letra A, por causa dos relatórios, né? Então, aqui, né, as referências que a gente tem para fazer essa questão, elas estão lá no decreto 592 de 1992, né, que prevê o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E por que a letra A ela é a certa? Agora eu vou trazer o artigo certo, que menciona o seguinte, artigo 40. Os Estados-partes do presente pacto comprometem-se a submeter relatórios, é o mais importante dessa questão, sobre as medidas por ele adotadas, para tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente pacto. Ou seja, existe o pacto, existe uma forma de fiscalizar esse pacto dos Estados-membros. Para isso que foi criado o comitê. No presente pacto e sobre o processo alcançado no gozo desses direitos. Letra A. Dentro do prazo de 1 ano, a contar do início da vigência do presente pacto nos Estados-partes interessados, a partir de então, sempre que o comitê vier a solicitar. Ou seja, uma vez que o Estado ele faz parte do Pacto Internacional de Direitos Humanos, após 1 ano, ele precisa enviar um relatório, ou sempre que solicitado pelo comitê. Então, por isso que a letra A está certa. A letra B, ela está errada, pelo seguinte motivo: o comitê será composto de 18 membros e desempenhará as funções descritas adiante. Tem lá a previsão, né? Então, 28, constitui-se um comitê de direitos
diretores humanos, doravante denominado comitê, no presente pacto. Então aqui o artigo 28, ele vem falar justamente da previsão do Comitê de Direitos Humanos. Então a letra B está falsa porque não são 28 membros, são 18 membros. A letra C, ela está errada porque no artigo 39, no inciso 2, prevê o seguinte: o próprio comitê estabelecerá suas regras de procedimento. Essas, contudo, deverão conter, entre outras, as seguintes disposições. Qual que é o quórum desse comitê? O quórum desse comitê será de 12 membros. Dando continuidade, estamos acabando, a aula está quase terminando, mas essa matéria ela é muito importante, por isso que a gente precisa reforçar. Letra D, por que aquela letra D está errada? Ela é falsa, né? Porque conforme previsão do artigo 28, ali no item 2, diz o seguinte: o comitê será integrado por nacionais dos Estados partes do presente pacto, ou seja, não é apenas por americanos, né? Os quais deverão ser pessoas de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, levando-se em consideração a utilidade da participação de algumas pessoas com experiências jurídicas. Letra D está errada por causa do artigo 32, inciso 2, que diz o seguinte: os membros do comitê serão eleitos por um mandato de 4 anos. E assim eu encerro, né, essa aula de hoje, dando continuidade. A gente não pode esquecer, né, que o comitê é eleito, composto por 18 membros, tudo que eu falei aqui na aula, né? E dessa forma eu encerro a aula de hoje. Eu gostaria de agradecer a sua atenção por estar aqui comigo até agora. Continue focado, continue estudando para o seu concurso. O meu Instagram é Gustavo Botelho Silva. Estou à disposição para esclarecimentos de dúvidas. Deixe aqui nesse vídeo o seu comentário, deixe a sua curtida e qualquer coisa, nós aqui da Monster Concursos estamos a todo momento dispostos a levar o melhor conteúdo. Então deixa aqui a sua sugestão, deixa aqui o seu recado. Até uma próxima e nos vemos em mais aulas relacionadas ao tema Direitos Humanos. Até a próxima!